Gente, nesse vídeo então vou mostrar alguns ajustes que a gente vai fazer nos cortes, mas antes vou dar uma repassada nos desenhos que a gente já tem montados, né, ou teremos montados até o fim dessa aula. Então aqui, ó, as plantas, né, eu já montei todas as pranchas aqui, mais para mostrar para vocês. Então, a planta de apresentação aí do pavimento superior, né, escala 1 para 100. Eu estou indicando aqui o título com o norte. Aqui eu estou com o título sem escala gráfica. E mais as indicações de símbolos são mais básicas, né? Estou indicando aqui os cortes, as fachadas. Aqui tem que toda hora mudar isso aqui, que ele vai mudando de posição, parece. Então aqui tem indicação de cortes, fachadas e nomes dos cômodos, e é uma planta mais ilustrativa do que de informação técnica. Então tem planta do pavimento superior, planta do pavimento inferior, com a mesma aparência, né, com outro desenho, mas com as mesmas configurações aí da vista. A planta de cobertura. Aí na planta de cobertura aqui, eu tenho indicação de caimento, né, que é essa seta. Eu mostrei isso para vocês? Mostrei, né? Então tem esse caimento aqui da seta, do telhado. Aqui eu não fiz as cotas, é bom botar umas cotas gerais também, só do perímetro. Não, desculpa, aqui não. Aqui não, na outra planta que vai ter. Na de apresentação não precisa. Fachadas, eu vou mostrar hoje como que a gente vai montar essas fachadas. Então vou deixar para daqui a pouco. Essa aqui minha está dando um problema de regeneração, não sei porquê. Ela está desaparecendo, mas ela está aqui, ó. Deu algum pau aqui. Então as fachadas é o que a gente vai chegar hoje. Vou mostrar como que a gente faz os ajustes da fachada. Das plantas técnicas, né, das pranchas técnicas, tem a planta de situação, que eu acabei de falar, a planta do pavimento superior, planta do pavimento inferior e duas pranchas com cortes. E aí eu vou começar a comentar dos cortes. Então, antes disso, aí isso foi uma das mudanças que eu fiz aqui, ó. Eu tinha pedido inicialmente para vocês fazerem 2 cortes. E não vai mudar isso muito radicalmente, não. 2 cortes, eu vou pedir para... Aí o que eu estou pedindo aqui? Ó, 4 cortes, então vocês vão pegar lá do projeto A, o B, C e D. Eles são na escala 1 para 50. Mas em 2 deles, nós vamos escolher para fazer um detalhamento. Então, pegar um longitudinal e um transversal para a gente fazer os detalhamentos que eu vou mostrar agora, porque o corte no Revit, quando ele sai, né, é fácil fazer uma linha de corte. Eu posso pegar aqui e fazer uma linha de corte a qualquer momento, onde eu quiser. Só que esse corte não sai ainda um desenho legal, pronto para apresentação. A gente tem alguns ajustes que a gente vai ter que fazer. Então é isso que eu vou mostrar. Voltando aqui à planta do pavimento superior, eu fiz uma inversão aqui, ó. Corte A e B lá do projeto, eles olham os dois para o mesmo lado. Mas aqui, como o corte A está passando na escada também, eu inverti ele para eu ver o desenvolvimento da escada toda. Então eu vou ter um lance que está sendo cortado transversalmente e o outro lance que vai ser visto. Então eu inverti o corte A. Então eu vou fazer o corte A, o B. O C eu também mudei de lugar aqui também para poder ver a escada e para poder cortar o platô aqui, ó. Porque o C estava passando por fora, então eu passei ele por dentro para poder a gente ver essa situação aqui.
Então isso é fácil de ajustar, basta mudar a linha de corte de posição. Esse corte novo aqui eu não quero ele não, vou apagar ele. E o corte D também está passando pela escada no outro sentido. Então eu vou pedir para vocês escolherem 2 desses 4 para fazerem um detalhamento. Aí o que eu chamo de detalhamento? Né? O corte, no final das contas, ele vai ter que ter mais ou menos, deixa eu ampliar aqui dando uma passada, ele vai ter que ter mais ou menos essa aparência. Ele tem cotas, tem indicação de nível, eu vou ter uma representação aqui dos elementos que são de concreto, né? Identificar facilmente parede, janela, guarda-corpo, né? A estrutura aqui da laje nervurada. Então tem algumas coisas que eu fiz aqui que são detalhes de desenho que a gente pode fazer por cima do que o modelo nos entrega. Né? Aqui estou vendo aquele platô, né? Relação do terreno, então tem uma achura de terreno aqui também. Então como é que a gente faz isso? Né? Um ajuste aqui da posição dos símbolos de eixo, símbolos de nível dos pavimentos que tem aqui, ó. Então tem alguns ajustes que a gente vai fazer antes de colocar os cortes na prancha. Eu vou pegar um que está cru aqui ainda, ó, e vou ir mostrando elementos para a gente ir ajustando. Primeiro, elementos que vocês vão fazer nos 4 cortes, né? Coisas que vocês vão fazer que são mais rápidas para fazer nos 4 cortes. Então, vou pegar um de exemplo, depois vocês fazem com os demais. Então, vamos pegar aqui, ó, um corte A. Nesse caso aqui, ele nem estava invertido. Eu vou inverter para ficar igual. Para ficar igual o outro lá, para não confundir. Então, para inverter um corte, ó, eu seleciono a linha de corte e tem essa setinha aqui, setinha de duplo sentido, para poder girar o corte e olhar para o outro lado. E aí eu vou entrar no corte, botão direito, ir para a vista, é um atalho para abrir o corte. E aí a primeira coisa é ajustar, fazer esses ajustes da janela, do recorte da vista. Então o meu corte está aqui, ó, e ele tem uma janela que o delimita, que eu vou ajustar o tamanho dela e vou recortar. Eu vou fazer, né, botar um pouco. A gente sempre mostra um pouco do contexto do terreno, do entorno imediato, né, um pouco do terreno que está caindo, e ajusta o tamanho da janela aí para que fique um tamanho mínimo e recortem a vista. A hora que eu recorto a vista, automaticamente ele trouxe os níveis aqui mais para próximo. E dá para a gente fazer sem enxergar essa janela. Posso desligar essa vista e aí eu fico só com o desenho. Com o desenho assim eu posso pôr ele na prancha e fazer os outros ajustes já vendo o desenho na prancha. Que aí a gente tem... visualiza melhor. Então vou fazer uma nova folha. Vou pegar aqui um formato A1. Observa que quando eu faço uma nova folha, vem sem o carimbo. E essa aqui, ó, não é de apresentação, então eu vou mudar o nome dela aqui, ó, F2. Essa aqui vai chamar técnica, né, o TEC 01. E vai ser uma prancha de cortes. Então, só de mudar o nome, ele já reorganiza aqui no navegador de projetos. Então, essa daqui está com o nome de cortes.
Deixa eu ver se eu já tenho um carimbo aqui, ó. Aqui eu já tenho, né, o selo. Eu posso copiar, Ctrl C e colar. Aí colar aqui no mesmo lugar. Então já está aqui o selo também. Esse selo, esse elemento, é a mesma coisa que esse daqui, ó. Então é um bloco de margens e carimbos. Bloco de margens e carimbos. Então eu poderia também ter duplicado, né, copiado e colado isso daqui, ou copiado para o lado, enfim. Se eu mudar isso daqui, ó, eu tenho aqui também o carimbo de prancha técnica. Aí ele vai virar a mesma coisa. Não é isso que eu quero. Então, está aqui a folha. Eu vou botar o meu corte. Cadê o corte A? Eu vou pôr ele lá na prancha. Ó, aqui eu já vi que tem mais uma coisa aqui que está errada. Ó. Na hora que eu ponho na prancha, a escala já começa a perceber a diferença de escala. O corte a gente vai fazer na 1:50. Então o desenho vai ficar maior um pouco. Aí vocês podem ir, né, 2 cliques para entrar no desenho e ajustar coisas do desenho, do corte em si. Aqui eu consigo selecionar as coisas. Ou dou 2 cliques fora e aí eu consigo mover o desenho para posicionar ele na prancha. E ajustar isso aqui, né? Então aqui, ó, eu vou botar... Tá bem clarinho esse... Acho que eu vou mudar essa achura do terreno. Quase não está dando para enxergar. Então eu vou ajustar o título. Aí lembrando que, né, para mexer no título, eu posso selecionar o desenho. E vou mudar aqui, ó, em título da página. Lá no Propriedades, aqui eu tenho o nome da vista. Eu gosto de deixar esse nome só com a letra A, porque aí vai aparecer aqui só a letra A e vai aparecer na planta, lá no símbolo, só a letra A. Então, para mudar o título aqui sem mudar essa letra A, a gente muda esse título da página. Então, aqui eu vou chamar isso aqui de corte A, né, porque na prancha eu preciso indicar o nome desse desenho aqui. Aí eu posso ajustar a bolinha, né, para a linha ficar no tamanho correto. E aí a gente pode fazer alguns ajustes dos símbolos aqui, ó. É bem possível que o desenho de vocês ainda esteja aparecendo os cortes assim, ó. Então, quem tiver com cortes aparecendo, né, a indicação do corte vista no corte, né, isso não é muito usual, então a gente pode ocultar na vista a categoria de indicações de cortes para não ver os elementos de corte. Os eixos é legal de enxergar para a gente ter uma noção, né? Os eixos dão uma situada para a gente no corte, né? Uma referência de orientação da planta e uma ideia também de onde está o alinhamento da estrutura. Então, quem tiver feito os eixos aí, a gente pode ajustar isso aqui. Aí eu gosto de fazer o seguinte, né, para não ficar essa linha de eixo atravessando o desenho todo, a gente pode puxar essa bolinha aqui, ó. Na hora que eu seleciono uma linha, ele tem uma bolinha aqui bem na pontinha, fica bem pequenininha. Eu posso puxar ela e se ela tiver com esse cadeado e uma linha tracejada aqui, ó, eu estou indicando, isso está indicando para nós. Na hora que eu mover uma, ele vai trazer as outras juntas. Então eu vou puxando essa linha, clicando e arrastando para deixar isso só tocando o desenho aqui, ó. Nos outros aqui vai ficar
solto mesmo. E aí a gente tem uma referência da posição dos eixos de estrutura. Aí uma outra coisa que é muito importante, né, que acaba que fica... Os outros semestres isso sempre ficava meio bagunçado e me incomoda um pouco, assim. São essas linhas de eixo, os símbolos de eixos. Então, acho que é legal dar uma organizada nisso. Tem alguns que não fazem tanto sentido de mostrar no corte. Por exemplo, esse nível da cobertura, a gente teve que criar ele para poder fazer a planta de cobertura e para poder usar como referência do ponto base aqui do telhado. Tanto é que ele pega aqui o ponto mais baixo do telhado. Só que não faz muito sentido eu indicar isso como um nível de pavimento, que é o que agora esses símbolos aqui vão nos servir. Então, esse de cobertura eu posso ocultar, só que agora eu não quero ocultar todos os símbolos de nível. Eu quero ocultar só esse especificamente, ou só alguns especificamente. Então, eu vou ocultar elementos. E aí aqui eu vou enxergar só os dois pavimentos, a gente indica os níveis principais, e o da garagem. Só que o da garagem está de um lado, eu quero ele do outro. Então eu tenho como inverter isso daqui. Tem um quadrinho aqui, na hora que eu seleciono o nível, tem um quadrinho que ele apaga ou acende, né, a cabeça do símbolo. E aí eu posso inverter isso para o outro lado. Então eu vou apagar daqui e vou acender do lado de cá. E aí eu vou puxar essa bolinha. Vocês têm que tomar cuidado para pegar sempre essa bolinha fechada. Tem uma outra bolinha que aparece aqui, que é essa bolinha aberta. Ela não aumenta na hora que eu dou zoom. Essa bolinha aberta tem que ter uma de cada lado do desenho, para que na hora que eu for ver numa outra fachada ou num outro corte, essa linha apareça. Então eu tenho que deixar essas bolinhas abertas, cortando todo o desenho, para eu poder ver o símbolo do nível em outras vistas também. Então essa daqui eu posso mover, segurando o botão esquerdo aqui e usando o direito para ir navegando aqui. Essa daqui eu vou trazer cá para fora ou deixar aqui dentro mesmo. Nesse caso tem terreno aqui, posso trazer aqui fora e ajustar aqui os outros também. Aí, para não ficar essa linha atravessando todo o pavimento, eu posso aqui puxar essa linha só do nível da garagem. Eu vou separar o nível da garagem dos outros dois. Então, para eu separar, né, esse cadeado, analogamente ao que acontece com os eixos, está travando o alinhamento de todas as linhas. Então, eu vou soltar esse cadeadinho para poder mover só a linha do nível da garagem. E aí eu vou puxar isso, né, para eu ver só até o contexto que me interessa, que eu estou indicando o nível desse piso aqui. E a mesma coisa eu vou fazer com os outros. Então esse aqui eu vou desligar do lado de cá. Aí agora eu quero levar os dois ao mesmo tempo. Então eu vou pegar isso daqui e levar lá para a ponta. É legal indicar aqui, eu vou indicar o nível desse piso. Nesse caso, como está aéreo, fica melhor. Aí eu vou ligar do outro lado, né? Pegar o outro nível também, ligar aqui a cabeça do outro lado, desligar dessa ponta, e aí isso vai ficar essa indicação mais ou menos desse jeito. O objetivo é a gente ter isso organizado assim. Depois eu posso indicar uma cota, né, indicando qual que é a distância entre esses dois níveis, outras cotas também. Então vou colocar isso lateralmente ao desenho. Nesse aqui eu até coloquei aqui dentro.
mas para a gente ver os níveis que interessam. Interessa indicar o nível do pavimento inferior, do pavimento superior e esse da garagem, porque tem um piso importante ali também que é diferente do restante do pavimento. Então, esses ajustes dos níveis. E aí, o que mais? E aí, agora a gente pode começar a olhar um pouco para os detalhes do corte. Ó. Normalmente, dependendo do contexto, mas assim, quando a gente está falando de um projeto de edificação para construção ou para aprovação e tal, a gente não mostra layout, a gente não mostra os móveis em corte, a gente preferível mostrar só a construção mesmo, só os elementos construídos. Então posso ocultar aqui a categoria de mobiliário, vou ocultar os elementos, ocultar a categoria, e aí ele vai sumir com todos os móveis. E aqui eu começo a olhar para dentro do corte, ó. E aí vão aparecer uns problemas. Né? Problemas assim, ó. Isso aqui eu queria que tivesse a mesma aparência, isso aqui é tudo concreto. Né? A parede, um detalhe. Esse é um detalhe importante, ó. Eu recomendo, gente, embora a gente use a espessura, esse nível de detalhe para ver as camadas da parede, eu recomendo que na maior parte dos casos, a menos que vocês estejam fazendo um projeto executivo já muito detalhado, na maior parte dos casos, na hora de apresentar os desenhos, deixem esse nível de detalhe baixo. Ó. Isso vale tanto para a planta quanto para os cortes. Não sei se eu dei a devida ênfase para isso, mas olhando os trabalhos que vocês me entregaram, a maioria dos desenhos estava com um nível de detalhe médio, ou alguns até no alto. Na hora de apresentar o desenho, deixa no baixo, porque aí muitos dos pequenos problemas já desaparecem. Ó. Aquela diferença que tinha de material aqui, por exemplo, já sumiu. Mas ainda tem esse problema. Ó. A linha não está do tamanho, do jeito que eu quero. Né? Aqui eu tenho uma coisa embolada, com um piso, uma viga, uma parede que chegou lá atrás. Então são detalhes assim que para ajustar isso no modelo, para o desenho ficar certinho, dá trabalho. Então a gente nem sempre precisa fazer isso de imediato. Né? Provavelmente as vigas de vocês vão estar uma bagunça. As minhas estão bagunçadas e as de vocês também vão estar meio bagunçadas. Então, assim, não tem tanto problema, eu não estou tão preocupado agora com a colocação precisa das vigas, até porque a gente pode fazer esses ajustes de desenho aqui. Então, ó, esses problemas acontecem no desenho todo. Ó. Eu quero dar uma ajustada nisso aqui para que fique de um jeito decente. Então, olha a diferença, né, desses elementos que eu mostrei aqui agora, ó. Tudo atravessado, um monte de coisa esquisita. Para esse desenho que já está prontinho. Então aqui ó, eu tenho uma machura de concreto, aqui eu tenho machura de concreto, eu tenho o elemento, né, com as linhas grossas todas em volta. Está tudo mais certinho aqui nesse desenho. Então o que é isso que a gente fez aqui, que eu fiz aqui, né, que vocês vão fazer também? É um recurso do Revit, né, e de outros programas BIM vai ter coisas semelhantes também que a gente pode desenhar por cima. Acho que eu já mostrei rapidamente o recurso, mas não com essa aplicação. Então isso está aqui ó, em anotar, eu vou fazer uma região preenchida. Então eu tenho uma região preenchida, é como se fosse uma chura, só que eu vou desenhar o perímetro semelhante à chura lá do CAD, só que eu vou desenhar o perímetro. Então eu vou fazer aqui, ó, tem algumas. Eu fiz aqui mostrando esse hatch de concreto, que é a representação clássica de concreto, né? Deixa eu fazer um rapidinho aqui só para vocês verem a textura. Bom, é aquilo que eu estava fazendo, né? É essa textura aqui, ó.
Essa é a textura clássica de elemento de concreto. Alternativamente, também pode-se usar uma cor, fazer uma legenda. Eu até costumo indicar, né, o padrão de desenho que eu costumo trabalhar, eu gosto de pôr as paredes com machura cinza sólida e a estrutura de concreto com machura cinza sólida mais escura. Que aí eu destaco mais a estrutura da alvenaria. Enfim. Então, vou voltar isso aqui. Então nós vamos desenhar aqui por cima. Na hora que eu começo a desenhar, eu tenho que escolher o estilo de linha que eu vou usar. Então aqui, ó, isso aqui são... Vocês já têm isso pronto, a gente pode criar isso personalizado. Esses foram... Né, eu criei com base no padrão de layers que a gente usava no CAD, lá no escritório. Então eu estou usando aqui, eu vou usar um elemento de estrutura, né, que é uma linha para representar a estrutura cortada, vai ser uma linha mais grossa. E aí eu vou desenhar por cima aqui, ó. Então eu vou pegar as referências do desenho, observando os snaps aí, vou desenhando por cima. Ó, quero fazer esse contorno dessa viga, incluir aqui também, ó. Aí você vai desenhando e escondendo os problemas. Ele oculta os problemas. Aqui embaixo, ó. Então nós vamos fazer isso em várias situações. Aqui embaixo, por exemplo, eu quero padronizar, né? Esconder alguns elementos aqui, ó. A parede, né, que está indo até lá embaixo, enfim, prolonguei o piso, isso tudo eu fiz com desenho. Ó. Se eu pegar aqui e ocultar, ó, vocês vão ver que é a mesma encrenca que estava lá no outro desenho, eu só ocultei a região preenchida aqui. Então nós podemos fazer a mesma coisa aqui, ó. Aí dá para fazer isso, às vezes, de um jeito... Bom, aí é ir usando as ferramentas de desenho, né? Cadê? Não, errei. Quero fazer região preenchida. Escolho aqui a linha que eu vou usar. E aí vocês podem ir desenhando tudo por cima, né? Aqui eu até resolvi, ó. Aí, na hora que a gente olha para o corte, às vezes algumas coisas a gente pode resolver melhor vendo o desenho do que enquanto está modelando tudo. Eu posso falar que isso aqui tudo, em vez de ter uma viga em cima, outra viga aqui embaixo, né, eu vou ter que conter o terreno também, então vou representar isso aqui tudo como sendo um arrimo. E aí eu vou ajustando o desenho, ó, vou pegando referências do próprio desenho, aperto o Shift aqui para ele travar a direção e eu pegar uma referência. Aperto o Shift, pego uma outra referência. Vou fazer só mais esse aqui, tá? E aí, para fazer essa região preenchida, vocês vão ter que tomar cuidado disso ter sempre um perímetro fechado, não pode ter linhas se cruzando, né? Não pode ter duas linhas sobrepostas. Se tiver alguma dessas situações, né? Por exemplo, se eu não fechar direito isso daqui, ó, na hora que eu der um OK aqui, ele vai me avisar e me mostrar que tem um problema. Aí eu vou poder optar por continuar e resolver esse problema dando um trim. Ou às vezes a gente faz duas linhas simultaneamente aqui, ó. Se eu tiver duas linhas no mesmo lugar,
Aparentemente eu não estou vendo isso, mas na hora que eu dou um OK, ele vai me mostrar que tem um problema aqui, ó. Então eu vou ter que ir lá e apagar essa linha que está sobrando. Aqui também mostrou, mas acho que era isso. Então assim eu oculto os problemas e padronizo o desenho. Então isso nós vamos fazer para os elementos estruturais, né? Então para a cobertura dos dois lados, para os pisos, né? Arrimos, enfim. Aqui eu poderia também, ó, poderia ter esticado isso até lá embaixo, ó, que vai ter um arrimo. Aí dá para ir fazendo esses ajustes, né? Na hora que clica no desenho, ó, dá para puxar, ajustar, às vezes sem entrar na edição. Ou então, posso entrar e editar o limite e editar o desenho, depois finalizo aqui, concluo e tal. Então a gente pode fazer isso para a estrutura, né, para os elementos estruturais, que é onde aparece a maior parte dos problemas, e para o terreno também. Para o terreno, vamos fazer aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, região preenchida. Eu vou escolher um outro padrão, que agora eu vou pegar o hatch terreno. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Aí posso escolher endurecer estrutura. A linha vai ser do mesmo peso, mas vou usar aqui, ó, pena 0,6, P06. Isso é a espessura da linha, né? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Então 0,6 é uma linha grossa. A linha do terreno cortado, né, sempre com uma linha mais grossa. E aí eu vou fazendo esses ajustes. E a gente pode, inclusive, dar umas falseadas no terreno. Ó. Por exemplo, se eu quiser que o talude venha até o arrimo. E aí eu vou contornando isso aqui. Eu quero esconder esse pedaço da parede, ó. Né, que a parede estava mais no fundo, mas eu não preciso. Então eu vou contornar ela aqui. E vou fazendo, contornando a estrutura, né, já que o terreno está abaixo dessa estrutura. Né? Aí aqui, ó, por exemplo, chega na escada, eu vou dar uma nivelada aqui, ó, vou fazer um ajuste da posição disso, e aí vou contornando até lá no final. Eu estou desenhando agora a achura do terreno para se sobrepor ao que está aqui. Ó. Aí eu faço isso porque depois eu vou pedir para vocês ocultarem o terreno. Porque ele fica sempre essas coisas meio confusas, assim, ó, não sei se dá para vocês verem daí. Tem a linha de corte, aí tem umas linhas com as curvas de nível, isso às vezes fica meio confuso. É melhor simplesmente passar meio reto, assim, ó, esconder isso tudo. Aqui eu faço a volta. E fecho esse perímetro. Observem que assim, esse limite de baixo aqui, ó, eu não preciso ser muito certinho com ele não, porque ele vai ser recortado pela janela da vista. Ó. Então, a achura que eu fiz está aqui. Né, se eu desligar aqui o recorte da vista, ela está um pouco para fora, ó, mas isso vai ser cortado, né, porque depois eu não vou enxergar esse limite. Um detalhezinho só para quem quiser, ó, não sei se vocês vão enxergar aí. Deixa eu mudar esse. Vou botar essa linha mais escura porque isso não está aparecendo. Ou a linha preta mesmo. Será que vai melhorar aqui? Aqui, ó, eu fiz um contorno. Dá para ver aí agora a achura do terreno? Dá para ver melhor? Eu fiz um contorno aqui, ó,
recortando uma parte disso. Aí você já é um detalhe mais perfumaria. Como é que a gente faz isso? Tem a janela de recorte da vista aqui, né? Eu posso dar 2 cliques nela, ou posso editar o recorte. Com 2 cliques eu aciono esse editar o recorte. E aí ele vai me mostrar essas linhas como se fossem umas linhas de desenho. E aí eu posso fazer um perímetro aqui, ó, aproximado, recortando, aí dou um trim aqui e edito o perfil da janela. E aí ele vai cortar aqui o desenho. Então, esses detalhes de achura, né, de região preenchida para fazer estrutura e terreno, eles são bem legais, assim, porque dá uma, né, ajusta, corrige o desenho de um jeito fácil, sem a gente ter que ficar sofrendo com a modelagem, né, com detalhes de modelagem que às vezes não vão aparecer, que a gente tem como resolver de uma forma mais fácil. E aí depois o terreno pode até ser escondido. Posso ocultar aqui o terreno, ocultar elemento, ocultar categoria. E aí eu não vou enxergar. Aqui tem uma parede que depois eu puxei ela para baixo, o pilar também eu tive que puxar ele para baixo. Eu quero que isso feche até lá no final, né? Aí isso aqui foi ajuste do pilar mesmo. Ó. Peguei o pilar e mudei esse nível. As paredes também, posso puxar elas um pouco para baixo. Aí tem vários pedacinhos de parede, teria que puxar vários até enterrar aqui no terreno, para isso não ficar visível. Então tem ajustes que a gente faz, às vezes no modelo, e ajustes que a gente faz com desenho. O que eu acho importante é que sempre que vocês fizerem um corte no Revit, olhem para ele. Né, porque é muito tentador a gente, né, ainda mais na correria, passa a linha de corte e põe lá no desenho e do jeito que foi, foi. E aí fica aquele desenho esquisito, né, errado, feio, com problemas e tal. Então isso é um jeito de resolver esses problemas rapidamente. Um detalhe, outro detalhezinho aqui, ó, para vocês conferirem nas plantas. Deixa eu achar uma planta aqui. Ó, esse meu corte aqui ficou curto. Na hora que eu inverti ele, ó, ele não está mostrando até o final. Então vocês observem isso também. Vai até o final, para aparecer todos os elementos do desenho. Então, assim, esses ajustes básicos, essa parte de achura, vocês não precisam fazer em todos os cortes, não. Né? Acho que isso já é um detalhamento. Mas esses ajustes, né, dos eixos e dos níveis, e da janela do desenho, da escala para colocar na prancha, eu queria que vocês fizessem. Para ficar... Então, olha a diferença aqui, ó. Esse corte está todo, né, mais detalhado, mais trabalhado. Esse aqui está mais cru. Né? Então, eu vou deixar alguns assim, né, mas eu queria que vocês pusessem na prancha. Então, escolham 2. Um longitudinal, como esse daqui, pode ser o A ou o B, e um transversal, que pode ser o C ou o D. Esse daqui eu também deixei em branco. Aqui eu trabalhei só com um. Para poder fazer esses ajustes.
Então aqui eu tenho alguns cortes para apresentar. Então vou encerrar esse vídeo e vou mostrar as cotas e outros elementos aí para poder, né, de simbologia para fechar o desenho dos cortes.